E deu bom. E agora, como fica o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Baião? Ô Thiago, no campeonato que o Cruzeiro disputa, que é o campeonato da permanência na divisão de elite do futebol brasileiro, esta vitória caiu como luvas, como ouro, como quiqueiro de valor na campanha do Cruzeiro. 3 pontos importantíssimos. Por quê? Porque é um confronto direto com alguém que está na zona do rebaixamento, na primeira posição da zona do rebaixamento, o 17º colocado, Santos. E o Cruzeiro abriu 8 pontos dessa zona do rebaixamento. Ah, mas lá no início você disse, domingos e tudo mais, que o Cruzeiro está lutando na parte de cima da tabela de classificação, só que o Cruzeiro regrediu no campeonato. O Cruzeiro começou muito bem e depois teve uma queda de produção muito grande. Vinha de 8 jogos sem vencer, Baião. Hoje tá caindo um jejum de 8 jogos fora de casa, Baião. Pois é, então mudou por completo a história, a análise do Cruzeiro dos números em relação às primeiras rodadas e depois a segunda parte do campeonato, vamos dizer assim. Porque, na verdade, Thiago, a gente não pode analisar o campeonato, analisar a situação de um time apenas e tão somente pelo posicionamento da tabela de classificação e pela pontuação. Porque nós temos que fazer um recorte mais curto. Não dá para você pegar 23 rodadas e falar, ó, mostra isso. Não, o Cruzeiro vinha de resultados negativos e que preocupava a gente na análise dos números. Então, esta vitória fundamental para o Cruzeiro, para que restabeleça aquela condição de tranquilidade para se manter na divisão de elite. E claro, a gente escutou o Lucas Silva falando aí que o Cruzeiro almeja coisas melhores e que nós vamos conseguir. Ele acabou não falando o que é, mas a verdade é que a turma do Cruzeiro está acreditando. Isto é muito bom sinal. E eu vou arrematar, Thiago, falando do Cruzeiro, porque implica na situação do América com o Cuiabá amanhã. Olha bem, o Cuiabá, ele se vence o jogo, ele supera o Cruzeiro. Se o Cuiabá empata o jogo, ele tem 8 vitórias, o Cruzeiro tem 7, ele supera o Cruzeiro no número de vitórias. Então, o Cruzeiro, para continuar na 10ª posição, ele depende do Cuiabá. E tem mais um detalhe: se o Cuiabá vencer o jogo, ele vai a 31 e toma a 9ª posição do Atlético. Ele toma a 9ª posição do Atlético. Então, o jogo do América amanhã interfere sensivelmente no que vai acontecer no sábado no jogo do Atlético e no posicionamento do Cruzeiro no fechamento desta rodada. Eu vou te falar, essa rodada tá engraçada, né? Picadinha, né? Tá igual Via Sacra, um quadro ali, jogo todo dia na rodada, mas uma vitória muito importante, o Cruzeiro abrindo 8 pontos, e aí você fala, ele abriu 8 pontos, ele tá a 8 pontos, por exemplo, do Atlético Paranaense, o 6º colocado. Então, na parte de cima da tabela, o Cruzeiro enxerga também com esta vitória, o que convenhamos, né? Ontem, por exemplo, quando o Internacional virou para cima do São Paulo, eu pensei com os meus botões, falei, olha, uma vitória boa para o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro vence o Santos, passa os dois. E não estava acontecendo isso com a vitória do São Paulo. O Internacional virou. Eu disse na abertura isso. Então, importantíssima essa vitória do Cruzeiro, e a gente tem que destacar, fortalecer nos números, na tabela de classificação, os 3 pontos. Cruzeiro na primeira página, 10º colocado, 29 pontos. Aí você pode falar, você está muito entusiasmado com a campanha do Cruzeiro, mas ele é 10º. Mas é o campeonato do Cruzeiro. É o campeonato da permanência, Thiago Reis. Não tenha dúvida, Baião, 9h18.